Olá, iniciando mais um vídeo aqui para vocês. Eu vou falar agora sobre um tema bem pertinente em relação a uma estrutura de uma narrativa de um texto. Nesse caso, em relação à estrutura narrativa do texto, cujo qual narra o percurso do Messias, Jesus Cristo. E qual é a questão que eu quero abordar com você? Jesus, falando aqui da narrativa de Jesus, a narrativa a respeito de Jesus, nós temos a seguinte questão. Em Lucas, logo no início dos capítulos iniciais, em Mateus, em Lucas e em Marcos, vamos ter dizendo que Jesus foi batizado e depois do batismo ele foi ao deserto, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Isso vai estar registrado no livro de Mateus, vai estar também no livro de Marcos e no livro de Lucas, Evangelho de Lucas. Mas não está registrado no Evangelho de João. O Evangelho de João diz que Jesus, após ser batizado, foi para a boda, foi para um casamento, né? Foi para uma boda. Ele foi para uma festa de casamento. Então, em Mateus, em Marcos e em Lucas, diz que depois que ele se batizou, foi para o deserto para ser tentado pelo diabo. Foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E em João diz que ele depois do batismo foi para a festa de casamento. Essa é a primeira observação. A segunda observação é que em Mateus, Marcos e Lucas, diz que logo em seguida, ou seja, depois que ele se batizou, logo em seguida foi conduzido ao Espírito, foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado ao diabo, ou seja, logo em seguida. E ficou lá 40 dias e 40 noites. No livro de João diz que depois de 3 dias, ou seja, ele foi batizado, e depois de 3 dias ele foi a uma festa de casamento, aonde ele transforma água em vinho. Ou seja, não tem como harmonizar, porque logo nos 3 evangelhos sinóticos, ele vai em seguida e passa 40 dias e 40 noites. E no de João, depois de 3 dias, né? Aonde ele ficou, vamos supor que seja uma sequência só, João com os sinóticos, aonde ele ficou durante esses 3 dias?
E por que os 3 sinóticos mostram que ele foi logo em seguida? Não teve nada de 3 dias. E outra, foi para o deserto, e não para uma festa de casamento. Então, nós temos aí uma contradição na narrativa. Então, o que isso significa? Né? Significa que houve um desencontro com os copistas. Né? Nesse caso, o copista que escreveu o livro de João não se atentou ou não tinha nenhuma informação em relação às cópias de Mateus, Marcos, Lucas. Mateus, Marcos e Lucas. Ou, após o livro foi copiado, depois que o livro foi copiado, o livro de João, ou escrito, perceberam que faltou alguma coisa e introduziram o batismo, só que no capítulo errado, ou no texto errado, introduziram no texto errado, na sequência errada. Introduziram o texto no local errado. Também é uma possibilidade. Então, qual é a questão aqui? Que Jesus, ele foi, sim, a essa festa de casamento, todavia, não tem ligação com o batismo. Ou seja, ele foi batizado e foi ao deserto para ser tentado. Isso vai atestar muito bem nos 3 evangelhos sinóticos, né? Nos evangelhos sinóticos. Vai testificar isso. Uma vez que também os evangelhos sinóticos são mais antigos do que o evangelho de João. E segundo os especialistas, foi escrito somente no século III. Então, houve um desencontro em relação à narrativa. Então, esse episódio aconteceu, todavia, não nessa sequência. Então, houve aí um desencontro. Colocaram essa sequência em um lugar errado. Né? Ou seja, introduziram a festa de casamento pós-batismo, sendo que não bate, não tem coerência por conta das testemunhas dos sinóticos. Vou trazer depois mais abordagem em relação a isso. Aqui apenas uma introdução por cima, holística da questão. Até o próximo vídeo.